Boa noite, voltamos com a transmissão do sétimo SIC. Antes de anunciar a palestra de Educação Física, lembro que, claro, as interações no chat agora aí do YouTube são muito importantes. As duas melhores perguntas de vocês serão lidas no final e vão ser premiadas. Uma com um livro e outra com o fone Bluetooth do EasySensa. Beleza? Então caprichem na interação, presta bastante atenção e faça aquelas perguntas caprichadas aí. Para a segunda palestra dessa noite, recebemos aqui no Easy, no nosso Estúdio 2, o coordenador do curso de Educação Física, professor Maurício Calomene. E direto da França, olha que chique, recebemos o profissional de Educação Física, Leonardo Miranda. É com você, professor. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer e uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né? Dando seguimento à programação do curso de Educação Física do 7º Congresso Internacional do Conhecimento Científico, né? Essa noite está sendo assim, mágica para a gente, porque a gente está tendo a oportunidade de estar falando para um grupo muito maior de pessoas, né? E poder levar aí o quão importante é, né, a educação física para a formação das pessoas, né? E nós aqui, especialmente no EasySensa, onde a gente, né, tem um curso de excelência com uma das melhores estruturas da região, então nos sentimos muitíssimo agraciados com a possibilidade, né, de ouvir um profissional de educação física, né, brasileiro e que conseguiu destaque na psicomotricidade justamente no berço dessa ciência, né, que é justamente na França, né? Então, com muita alegria que eu queria convidar aqui para dividir a tela comigo o professor Leonardo Miranda. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso 7º Congresso Internacional, né? Dizer aqui em nome da direção do EasySensa, da coordenação, da nossa alegria de poder estar ouvindo a tua experiência e tudo que você, né, já conquistou e tudo que você vem fazendo em prol da educação física, né, aí na França e agora inspirando aqui, né, os profissionais da nossa região, né? Antes de passar a palavra definitivamente para você, eu vou pegar minha colinha aqui, porque o currículo é extenso, né? Então, o professor Leonardo, ele é profissional de educação física, né? Com mestrado em internacional de psicomotricidade, né? Formador de profissionais de saúde na França, mestre em psicomotricidade pela Universidade de Évora, de Portugal, né? Tem também o diploma francês de psicomotricidade pela Universidade de Bordeaux, né? Pós-graduado em gestão de educação especial, né? Então, um profissional que atua diretamente na clínica, né, em diversos contextos, mas não vou tomar mais aqui o tempo, porque o objetivo aqui é ouvi-lo. Seja novamente muito bem-vindo, e agora a palavra é com você. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo de Souza Leblon Miranda, e hoje vou estar expondo um pouco sobre a psicomotricidade na França e as perspectivas de atuação clínica para os profissionais brasileiros. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a todos os organizadores do 7º Congresso Internacional do Conhecimento Científico pelo convite, mais especialmente ao amigo, professor Dr. Nilo Terra Arias Neto. Gostaria também de saudar a todos os participantes e colegas conferencistas. Vou avançando. Então, para hoje eu preparei um pequeno plano, né, onde eu vou fazer uma introdução, falar um pouco sobre a psicomotricidade na França. Nessa parte de perspectivas, eu dividi em técnicas e mediações, para tentar ser o mais concreto e coerente possível desse acompanhamento em psicomotricidade, fazendo um pequeno fechamento no fim dessa apresentação. Então, vou começar me apresentando. Eu me chamo Leonardo Leblon Miranda,
sou psicomotricista, formador de profissionais da saúde no sudoeste da França, mais precisamente na cidade de Anglet, para situar um pouco, então, os profissionais. A cidade grande mais próxima é Bordeaux, né? Então eu estou entre Bordeaux e a fronteira com a Espanha, na parte litorânea, nos Países Bascos, né? Então sou um profissional bastante ativo na parte acadêmica da psicomotricidade. Vou mascar aqui isso aqui. Que é por mim aqui. Não sei se está compartilhando aqui, acho que... não, tá compartilhando sim. Desculpa aqui, porque não é problema técnico. Então, sou um profissional bastante ativo na parte acadêmica da psicomotricidade e eu considero que a minha experiência dentro da psicomotricidade, ela se concentra dentro do exercício da psicomotricidade em psiquiatria adulta, nas deficiências múltiplas e nas cerebrolesões, na prática com as doenças neurodegenerativas, notamente Alzheimer, doença de Parkinson, etc., dentro dessa faixa etária do desenvolvimento psicomotor entre 0 a 4 anos, e toda essa parte de metodologia de pesquisa, etc. Então, eu possuo um site de apresentação e várias pesquisas e artigos publicados que podem ser consultados nesse site. Dando uma ideia breve, atual, do que eu estou praticando hoje, então, dentro dessas minhas atividades atuais, eu trabalho dentro de uma casa de acolho especializada que acolhe adultos com deficiências múltiplas, traumatizados cranianos e psiquiatria adulta. Então, são 3 polos dentro desse instituto. Eu sou coordenador de um polo de atividades especializado em doenças neurodegenerativas, né? Eu coordeno tanto um pouco a parte administrativa quanto a parte de atividades, onde eu pratico também algumas atividades. Formações de profissionais da saúde, então eu sou formador, né? Eu trabalho tanto com a formação de psicomotricista quanto profissionais de outras áreas, né? Então sou professor atualmente, faço parte do corpo docente do mestrado internacional em psicomotricidade, da Universidade ISRP, a Paris. Trabalho em parceria com o Instituto de Formação, que é de uma cidade próxima, que forma profissionais variados também dentro da saúde. E depois formações também pela a minha empresa, né, que faz parte da clínica, onde eu sou formador em alguns instrumentos científicos de avaliação psicomotora, e dentro da parte mais patológica, dizendo, do acompanhamento qualitativo de pessoas dependentes, seja mobilização e transferências de pessoas dependentes, etc. E por aí vai. E, então, essa minha parte dentro da clínica da psicomotricidade, que é o tema que nós vamos desenvolver hoje. Como eu sei que são vários profissionais, né, olhando, assistindo e participando, que vão interagir, eu prefiro voltar um pouco mais na base, porque eu sou acostumado a conversar e trocar informação com psicomotricistas, mas então eu vou voltar na base e definir a psicomotricidade para dar uma ideia mais ampla do que ela é e dos seus objetivos. Então, a primeira tendência que existe quando se pega a palavra psicomotricidade é dividir ela em 2, né, psicomotricidade, para dar uma ideia mais ampla do que é essa profissão. Eu gosto de dividir ela em 4, onde psi faz lembrar toda essa parte de sentimentos, da afetividade, das emoções. Co faz referência à cognição, então processo cognitivo, como que o indivíduo ele vai receber, como ele vai entender, como ele vai captar e como ele vai responder a essas informações, esses estímulos interiores e exteriores. Motriz, nós falamos diretamente relacionado ao movimento, então a parte de execução de gestos
e movimentos, e AD, né, que faz pensar ao longo da vida, né? Então, a psicomotricidade, ela é uma profissão que, através de técnicas e mediações, ela ajuda o indivíduo a encontrar um melhor equilíbrio psicocorporal. Então, o psicomotricista, ele conhecendo a teoria do desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem que poder interagir e agir diretamente ou indiretamente dentro de uma capacidade psicomotora. Ah, mas Leonardo, mas psicomotricidade é muito parecida com a psicopedagogia, é muito parecida com a educação física, a psicomotricidade é parecida um pouco com o exercício do fisioterapeuta. Sim, mas as mediações, os meios, eles são parecidos, mas o objetivo de fundo, eles não são os mesmos, né? E, logicamente, eu, como um profissional, me considero experiente, eu vou tentar trazer e materializar, né, o porquê da psicomotricidade. Então, nessa sequência, eu vou apresentar um vídeo a todos que estão assistindo, logicamente, e eu gostaria de propor um momento de reflexão, e dentro dessa reflexão eu vou pedir a todos, então, que não coloquem palavras nessa reflexão, que apenas tentem fazer uma ligação direta com a prática atual, né, que vocês, não importa o profissional, com a prática atual, e a possibilidade de propor um acompanhamento a esse paciente, né, a essa pessoa, a esse indivíduo. E atrás disso, eu vou fazer algumas reflexões, algumas palavras, e tentar fazer uma ligação com a prática da psicomotricidade. Então, esse paciente, né, fiz uma pequena descrição do paciente. Então, a paciente, ela é não verbal, né, ela apresenta deficiências múltiplas associadas a autoagressões, automutilações. Então, a interação lúdica com os materiais ela é inexistente. Existe uma pequena interação ali que é direta, né, dentro dessa questão mais relacional, que ele é possível dentro de uma captação sensorial exclusiva, né, ou pela visão ou pela audição. A captação sensorial é uma técnica, né, utilizada bastante dentro das deficiências múltiplas. Eu vou talvez desenvolver um pouco mais no fim, na parte de técnicas e mediações. Então, dando aquela ideia ampla, a paciente ela é contida na cadeira de rodas, né, e ela é contida pelas talas ortopédicas. Então, no total, ela apresenta 15 contenções, mais ou menos. Então, momento de reflexão, né, vocês podem observar bem as fotos ali, com essas duas talas, né, que impedem essa paciente de colocar as mãos no rosto ali e se automutilar, né? Reflexão sem palavras. Vamos lá. Então, nesse vídeo, eu cortei o som ali, porque a todo momento eu estou repetindo o nome da paciente ali, mais para guardar um pouco a questão da ética. Eu estou treinando ali uma estagiária, né, e mostrando para ela algumas possibilidades. Então, no fundo, né, o que a psicomotricidade faz? A psicomotricidade ela se interessa pelo corpo do indivíduo, né? Diferente, por exemplo, da psicopedagogia, que vai vir mais centrado no objetivo que é a aprendizagem, né? A aprendizagem escolar. Acredito que o fisioterapeuta e o ergoterapeuta, eles poderiam estar um pouco mais preocupados com o conforto desse paciente na cadeira de rodas ali, conforto, a qualidade, o bem-estar ali, uma vez ela estacionada, né, em cima dessa cadeira de rodas. O trabalho com o psicólogo, pelo que eu conheço da psicologia, acredito que passa 80% mais ou menos pelo verbal, então não veria um interesse, apesar de conhecer psicólogos que trabalham com essa questão do corpo. E por experiência própria, lógico, ali eu estou mostrando que é ela que vai ali buscar e arranhar um pouco ali o meu plano bobato ali.
E o professor de educação física, então, por experiência própria, não teria condições de acolher, né, um paciente com esse tipo de deficiência múltipla no meio de um grupo, né, no meio de um grupo escolar. E como vocês podem ver, em psicomotricidade, esse acompanhamento, ele possui todo o seu objetivo, né? É o momento, né, que essa paciente ela tem dessas 24 horas em cima da cadeira, é o único momento que ela tem para estar explorando, seja o próprio corpo quanto o ambiente, e existe toda uma questão de prazer atrás desse brincar ali, desse movimentar, né, que é interessante, que nós exploramos bastante em psicomotricidade. Eu entendo o movimento da psicomotricidade e acompanho esse movimento da psicomotricidade no Brasil, onde é um início de profissão, né? A profissão, então, ela foi reconhecida recentemente, e fala-se muito do trabalho da psicomotricidade com crianças, mas o trabalho da psicomotricidade, essa profissão, ela é muito mais ampla do que esse trabalho com crianças, né? Tanto que, atualmente, a grande maioria de psicomotricistas franceses, eles estão trabalhando diretamente, né, a grande maioria, com idosos, né? Então, como eu estava dizendo que o psicomotricista eles têm que estar preparado para agir diretamente ou indiretamente dentro de uma capacidade psicomotora, eu coloquei algumas questões aqui, para tentar dar uma provocada aí, para fazer o pessoal participar. Então, em quais casos, né, a hipotonia, presente desde o nascimento, é o principal fator contribuinte para o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor? Então, pergunta ali, então, teoricamente, estamos falando de indivíduos com síndrome de Down, né, portadores de síndrome de Down. Então, o psicomotricista ele precisa conhecer essa parte mais teórica, né, que é muito importante, e depois ele precisa saber como vir e agir diretamente e favorizar, então, e trabalhar toda essa questão do tônus, né, para diminuir, então, esse possível atraso ali psicomotor. Um segundo exemplo, né, sabe-se, né, que o sustento da cabeça é uma das fases mais importantes do desenvolvimento psicomotor do bebê. Então, como favorizar essa aquisição? Então, o psicomotricista é o especialista que vem e vai conseguir, entendendo ali as leis do desenvolvimento neuropsicomotor, ele vem interagir, trabalhar diretamente essas questões de tônus e para facilitar e conseguir trabalhar diretamente essa questão do tônus e facilitar essa aquisição, pronto, do bebê. Então, como o professor introduziu, né, a França é a referência mundial em questões de psicomotricidade, é o berço da psicomotricidade, né? Somos 11 mil psicomotricistas na França, e até 2019 eu tinha mais ou menos essa informação de que eu era o único brasileiro, né, que atua na França como psicomotricista, dando essa ideia mais global das diferentes profissões na França. Trabalha-se normalmente 35 horas por semana, e o psicomotricista, ele um pouco na relação ali com outras profissões, ele possui uma média salarial elevada, justamente pela importância, né, que ele possui dentro do sistema francês. A gente vai falar disso logo no próximo slide. Então, uma formação de base de 3 anos, né, para o diploma de Estado francês. A formação de base é o processo de Bolonha, né, que é europeu, que é 3 anos de curso e mais 2 de mestrado. Existem possibilidades de equivalência dos diversos diplomas universitários brasileiros. Eu mesmo já acompanhei alguns profissionais de outras áreas, né, dentro dessa validação. E o ponto que é talvez o mais importante ali é que a psicomotricidade, pela sua história, ela conquistou na França um estatuto
de paramedical, né, que é um profissional de saúde que trabalha sob prescrição médica. E vamos explorar no próximo slide, para tentar esclarecer um pouco mais. Dentro dessas 3 grandes áreas da psicomotricidade, a educação, a reeducação e a prevenção, na França nós somos reconhecidos como reeducadores. Existem, logicamente, profissionais psicomotricistas que trabalham com questões de prevenção e que trabalham também dentro do contexto escolar, dentro do contexto da educação. A conquista desse estatuto, né, de paramedical ali, eu tentei buscar uma tradução, fica entre profissionais da saúde, paramédico ali, não consegui muito bem em português, mas ela conseguiu avançar, né, a profissão conseguiu avançar através de políticas públicas, né? Então, é um conjunto de planos ali que são fomentados pelo Estado francês, né? Como eu coloquei exemplos ali, o plano autismo, o plano Alzheimer, depois os planos ali do DIS e o trabalho com problemas de aprendizagem, que implicam, então, o acompanhamento do psicomotricista dentro desses diferentes planos, né? E mostra a importância do psicomotricista no trabalho dentro dessas áreas. Pelo fato do psicomotricista trabalhar sob prescrição medical, então são quase inexistentes, né, as iniciativas pessoais de marketing e publicidade para a instalação na clínica. Ou seja, o profissional ele se instala, eu coloquei quase inexistentes, porque existe, né, e for se fazer conhecer, né, envia uma carta mostrando um pouco das proposições que o psicomotricista, da população, das mediações, pronto, tem que aos outros profissionais da saúde, aos médicos que estão ali na região, e depois os pacientes eles vão vir normalmente. As sessões vídeo, né, elas foram reembolsadas durante a pandemia, né, durante o pico da pandemia do Covid-19. Então foi uma das conquistas, assim, foi um movimento bastante interessante, onde o presidente, né, da França, o Emmanuel Macron, em uma das suas elocuções, ele falou, então, que os profissionais que são necessários durante essa pandemia e ressaltou a importância do trabalho, da continuidade do trabalho dos psicomotricistas, dos psicólogos, dos fisioterapeutas, desse acompanhamento. Então, elas foram, né, 100% reembolsadas, né, durante esse pico da pandemia, e algumas ainda são, né, no caso das pessoas que são mais frágeis, que não estão em acompanhamento direto, dentro da clínica, mas normalmente essas sessões de psicomotricidade, elas são parcialmente reembolsadas, né, pelo Estado francês, dentro de uma situação normal, né, logicamente, dependendo ali do plano de saúde, ali, que é o sistema francês que funciona um pouco diferente, não vou entrar em detalhes. Então, a psicomotricidade, ela possui o estatuto, né, do paramedical, ela é reconhecida como o psicomotricista é reconhecido como profissional da reeducação, e por isso, pela fomentação desses planos todos, ele está presente nas diferentes equipes multidisciplinares, seja creche, escolas, dentro do contexto hospitalar, nos diversos setores hospitalares, nas associações, trabalha com adultos, lar de idosos. Então tá bem dissipada essa profissão, e acredito que esse movimento ele vai chegar no Brasil também bastante em breve, e bastante rápido até. E na França existe, né, uma formação continuada ativa, tanto quanto salariado, né, tanto quanto autônomo. Na verdade, o profissional ele cotiza, né, ele acumula pontos ali, e uma vez por ano ele pode procurar uma especialização e procurar se atualizar, né, dentro das diferentes técnicas e mediações que podem ser utilizadas. Então, para falar de perspectivas de atuação, eu preciso falar um pouco, né, explicar como é que funciona essa questão da psicomotricidade, uma vez que o paciente ele chega na clínica. Então, existe ali para mim essa questão, esse ponto que eu vou tocar agora, que a avaliação psicomotora ela é 40% do acompanhamento do psicomotricista.
Então, essa avaliação psicomotora, existe, então, uma prescrição para a psicomotricidade, existe o momento da avaliação e existe uma restituição dessa avaliação, que é para o paciente, para o médico, o prescritor e para os profissionais da equipe multidisciplinar que acompanham, então, esse paciente. O momento de acompanhamento, então, logicamente, tem que ser qualitativo, né? Coeso e coerente com as potencialidades e as dificuldades encontradas dentro dessa avaliação psicomotora, e personalizado porque cada indivíduo é único, né? Então, esse momento de reavaliação dentro de um período estabelecido pelo psicomotricista, onde o psicomotricista ele vai colocar em jogo ali a mediação que ele está utilizando, a técnica, saber se está sendo benéfica, eficaz, e talvez, né, nesse momento, propor uma outra técnica, propor um outro acompanhamento. Então, esse momento de reavaliação ele é bastante importante e, por vezes, esquecido, mas eu normalmente eu trabalho com um ciclo de 4 meses, então a cada 4 meses, depende dos casos, eu faço uma reavaliação para tentar enxergar, né, essa eficacidade, né, essa significatividade da minha prática. Uma das primeiras, né, perspectivas que eu gostaria de abordar aqui, e dos profissionais brasileiros, é toda essa participação em avaliações externas de diagnósticos de transtornos. É um movimento que é bastante interessante na França, onde existem muitos psicomotricistas que atuam somente com as avaliações, né? Então, quem, né? São clínicos terapeutas, hospitais, associações, instituto de pesquisa científica, que, na verdade, por exemplo, os hospitais, vou dar um exemplo do meu caso, os hospitais possuem uma lista de espera importante e eles querem reduzir essa lista, e aí eles fazem como uma prestação de serviço ali, eles pedem, então, para uma avaliação externa para conseguirem, talvez, ajudar ali naquela parte de diagnósticos e etc. E, normalmente, são clínicos terapeutas que já estão instalados, que possuem uma lista de espera grande, e hospitais, né? Mas pode acontecer também associações e institutos de pesquisa científica. As validações, os questionários, já aconteceu comigo. Realizando, né, então, avaliações das diferentes capacidades psicomotoras, né, total ou parcial, nas diferentes faixas etárias. Né. Parciais é porque, quando falamos em avaliação psicomotora, é possível também que o psicomotricista ele vá avaliar somente dando o exemplo, tônus, né, como a gente viu nas duas perguntas ali no início. Como, né? Então, utilizando instrumentos científicos quantitativos e qualitativos, mais quantitativos que qualitativos, mas os médicos eles apreciam também esse lado mais qualitativo da psicomotricidade, mas eles exigem a quantificação. E acho que esse movimento também é algo a trabalhar, né, ainda no Brasil, toda essa questão de instrumentalização. Chegou. Português. Um tempinho sem falar português. Redigindo relatórios de avaliação das capacidades e dificuldades do paciente, né, e restituindo, então, aos diferentes profissionais, aos médicos, à família. Então, essa é uma das possibilidades do profissional que atua na clínica, porque acredito que se hoje, né, esse movimento está acontecendo aqui no Brasil, está começando a se desenvolver, né, será um dos caminhos Falando de avaliação psicomotora, eu como um formador, né, dentro de alguns instrumentos científicos ali, de alguns testes, eu tenho que trazer os mais utilizados, né, na França. Então, existem as 4 primeiras baterias, são as mais importantes ali, MABC2, né, Brunet-Lezine, Lincoln Doseretsky, que é um pouco mais antiga, mas pessoalmente eu gosto de alguns testes que ele possui no interior, e a avaliação de Gisèle Soubiran. Depois existem vários outros testes, logicamente, teste do Bonomo e do Boiano, que avalia o esquema corporal e a imagem do corpo, Piaget, figura do Reis-Tambach, que é ritmo e tempo,
teste de Naville, o BHK, né, que é um teste bastante utilizado dentro da clínica da psicomotricidade, porque ele trabalha, ele avalia todas aquelas questões da escritura, né? Então, acho que desde os 3 anos, até os 12 anos, então, a grande maioria dos profissionais que estão liberais, que recebem, né, que estão como autônomos, que recebem crianças, eles possuem esse teste, que é o BHK. O MG Charlotte-Patuel. São 3 testes ali que são mais destinados ao trabalho com idosos. Então, o teste de TINET, que é o equilíbrio estático e dinâmico, e que avalia o risco de tombo, né? O Get Up and Go, que tem mais ou menos a mesma função, mas um meio diferente de avaliação. E a bateria EGP, né, que é uma avaliação mais completa da pessoa, do idoso, personagem. E depois os 2 últimos testes ali, que são mais direcionados, né, o perfil sensorial de Down e a curva, né, de Bogdaschiner, mais direcionados ao acompanhamento do TA, transtorno espectro autista. 40% da prática do psicomotricista, o psicomotricista tem que ser capaz de avaliar antes de propor o acompanhamento, né, como todos os outros profissionais. E realmente é um movimento, né, que essa parte da avaliação, que atualmente está sendo bastante demandado assim, pelos profissionais, dessa avaliação quantitativa, né? Por que falar do contexto escolar? Porque existe uma possibilidade, né, dessa prestação de serviço para o meio escolar, então, onde o psicomotricista ele é um profissional exterior à instituição, né, onde ele faz parte da equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, né, o aluno, né, e nesse caso ele acompanha o paciente a domicílio na clínica, mas pelo bem-estar, né, pelo melhor, pela qualidade ali do acompanhamento desse indivíduo, né, o psicomotricista ele está implicado diretamente, né, no contato com a escola onde ele está matriculado. Então, dentro desse movimento, a intervenção do psicomotricista, ela também é feita sob prescrição médica, onde é o médico que propõe ao psicomotricista de um contato com a escola para tentar aí favorizar, facilitar algumas aquisições dentro do contexto escolar. Dessa parte de mediações, eu preferi passar um pouco mais no largo ali, onde vai ficar um pouco mais parecido, né, talvez com o acompanhamento de outros profissionais, mas nunca esquecendo que o objetivo de fundo da psicomotricidade ele é um pouco mais diferente. Então, existem vários profissionais que estão instalados na clínica, que possuem mega estruturas, né, mesmo de psicomotricistas aqui na França, onde eles trabalham, por exemplo, possuem uma balneoterapia, né, que possui uma espécie de banheira ali, não piscina. Os institutos, né, as associações são maiores e tal, eles possuem mais piscinas e tal, mas existem psicomotricistas dentro da clínica que possuem uma balneoterapia que fazem intervenção, né, que propõem acompanhamento dentro da balneoterapia. Bastante interessante, logicamente, mas necessita um pouco mais de estrutura, de investimento, etc. Equiterapia, eu conheço psicomotricistas que estão instalados um pouco mais na campanha, que possuem, né, a terapia com os cavalos, né, mas existem também centros, né, de equitação que demandam, né, essa presença de psicomotricistas ou de outros profissionais formados nessa equiterapia, porque é uma formação um pouco mais específica, né, como prestação de serviço. Não é o meu caso, mas existem profissionais que exercem. A escalada é uma mediação, né, que é utilizada bastante em psicomotricidade assim, também. A mediação animal ali, né, a zooterapia, não existe toda essa questão da nomenclatura ali, né, zooterapia não é o animal que é o terapeuta, né, o animal é a mediação, né,
mas cada vez mais também utilizada e explorada pelos profissionais psicomotricistas, a Salles-Nosener, né, que é o conceito holandês, né, de estimulação sensorial, que está bastante dissipado pela Europa. Então, que existem profissionais que possuem a clínica, que possuem uma Salles-Nosener, que é um pouco mais completa, então eles propõem esse acompanhamento, e alguns que até alugam, né, essa sala para acompanhamentos exteriores. Depois, as diversas outras variadas, né, mediações, eu não coloquei todas ali, só para dar uma ideia mais geral. A música, o ritmo, né, a expressão corporal, toda essa parte de dança. Eu trabalho bastante com a dança, dentro, por exemplo, do meu lar de idosos ali. Eu tenho uma parte que é dança-terapia, que eu chamo de tangoterapia, porque eu trabalho as questões do tango. Então, a parte do teatro, de lutas. E o jogo, né, que é a mediação, que é talvez mais conhecida e mais trabalhada, né, dentro da psicomotricidade. Para falar de técnicas utilizadas em psicomotricidade, né, acredito que elas entram dentro dessas perspectivas. Eu gostaria antes de começar a mostrar essas técnicas, de explicar, né, talvez que essas técnicas, elas normalmente são utilizadas, mas pelos psicomotricistas, mas o interesse da utilização das técnicas nem sempre são os objetivos primários, né? Então, são talvez os objetivos secundários ao resultado da utilização dessas técnicas, né? Vocês vão entender agora eu vou trabalhar um pouco mais com fotos ali, e vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Então, para começar, técnicas de relaxamento, né? Então, cada vez mais os psicomotricistas, depende da área que o psicomotricista trabalha. Eu trabalho com a psiquiatria, com a questão das deficiências múltiplas, um pouco mais especial da parte patológica, de problemas de comportamento, dentro dessas questões das doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, os profissionais eles procuram cada vez mais se aproximar dessas técnicas de relaxamento, como a sofrologia, a hipnose mesmo, ou outras técnicas de relaxamento, como o Subiran, bref, são várias, né, técnicas de relaxamento. Eu estou protocolando atualmente uma técnica de relaxamento que ela é aplicada a pessoas que estão em cadeira de rodas, né? Então ela vai ela vai ser eficaz, né, somente com pessoas em cadeira de rodas. E eu acredito que falta bastante conteúdo ainda nesse meio das deficiências múltiplas, e eu trabalho bastante para isso. Então essas técnicas já estão sendo cada vez mais aprimoradas e estudadas pelos psicomotricistas. Então vem esse toque terapêutico, né, que é o toque que foi a minha última formação, na verdade, que eu realizei. Então, é uma das atuais que eu utilizo, talvez, mais seguido. Então, o toque terapêutico foi uma formação que eu realizei com osteopatas e quiropratas, né, onde eu utilizo em sessão de psicomotricidade, pensando nesses objetivos secundários e, logicamente, eu não conquistei o meu espaço aqui na França como psicomotricista à toa, né? Eu gosto de materializar a prática justamente para criar essa troca com os profissionais. E então, a partir de agora, né, no slide seguinte, eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, em primeira mão. Então, é um vídeo que eu utilizo, né? É um extrait ali do vídeo, que eu utilizo dentro de uma das minhas formações, porque eu sou formador em toque terapêutico também. Ainda não realizei essa formação com o Brasil, mas acredito que um dia vai chegar. E nesse vídeo, eu vou pedir, então, para todos os profissionais, né, a mesma coisa, tentar não verbalizar sobre os resultados, porque eles vão mais trabalhar na parte da reflexão e pedir a todos, né, que pensem, né, que elaborem na cabeça quais poderiam ser os resultados secundários, né, os objetivos secundários, e como essa pessoa ela pode se sentir, né, imaginando ali, como ela pode se sentir uma vez que ela obteve esse resultado.
E aí vocês vão entender mais ou menos do porquê que eu utilizo essa técnica em psicomotricidade. Então o vídeo está comentado em francês, ali está o meu acento bem brasileiro ali. E vou passar, o vídeo é curto, eu vou passar uma vez, e na segunda vez eu vou tentar descrever um pouco esse vídeo. Mas como eu ainda não realizei essa formação com o Brasil, eu vou tentar adaptar um pouco ali a parte técnica ali da descrição do vídeo. Vamos lá. Bonjour, donc là vous voyez un monsieur qui a la marche parkinsonienne, la marche souvent dans la pointe des pieds, un pied qui ne dépasse pas l'autre en appui, la recherche de soutien par les membres supérieurs, la peur de la chute. Et lors de la vidéo numéro 2, donc après la séance toucher thérapeutique, chaîne musculaire postérieure, la marche est quand même plus fluide, même si on observe une inégalité de la longueur des pas, la jambe gauche et la jambe droite. Bom, então a gente acabou de ver um vídeo, né, que explica ali, eu diminui um pouco o vídeo, mas ele explica um antes e um depois da utilização dessa técnica, né? Então, o antes e o depois, ele fica mais ou menos entre 40 minutos ali, de 35, 40 minutos de atuação, de sessão, né, de psicomotricidade. E eu vou passar de novo esse vídeo, vou tentar descrever um pouco, né, da parte clínica ali, das observações. Mas então, como está escrito ali em cima, são os objetivos primários, né? A parte de equilíbrio estático e dinâmico desse caminhar, ele foi facilitado, né, pelo toque que é mais técnico, né? Mas os objetivos secundários, né, então essa parte da melhora da autoestima, da autoimagem, né, do discurso positivo, né, porque dentro da minha formação eu possuo um vídeo completo, né, onde vocês veem essa pessoa, né, que é esse paciente que possui então a doença de Parkinson, né? E ele se senta numa postura que é diferente, pois ele se sente valorizado, ele se sente mais importante. E ele se senta e ele conversa, né, com o tronco mais ereto, ele está melhor posicionado, ele está se sentindo melhor e ele está mais aberto, sabe? Uma abertura de espírito, assim. Então, nesse vídeo, eu vou cortar o som aqui, vou tentar descrever e parar ao mesmo tempo, né? Então, a gente observa, né, que esse paciente, ele está ali, ele está avançando, né, ele está caminhando, existe esse problema de equilíbrio ali, esse risco de cair, né, de tombo, porque vocês podem observar que um passo, né, um pé não ultrapassa o outro, né, é bastante técnico ali. Quando ele está, quando ele está em apoio, e as mãos ali estão sempre à procura do suporte, né, do apoio, e existe também essa questão da ponta dos pés ali, esse caminhar que é hesitante, né. Então, depois dessa sessão de psicomotricidade, que eu utilizo ali o toque terapêutico, mas existe o jogo atrás, existe a brincadeira, existe o prazer, né? Ele se sente mais valorizado, o comportamento muda, e ele aceita ali todas as proposições, vamos para o chão, vamos jogar a bola, vamos... Então, todas as proposições, ele, pelo estado, né, de humor dele, elas vão ser válidas, né? E é um movimento... Por que eu utilizo essas técnicas? Porque também é um movimento que trabalha o reconhecimento, né? Então, todas as pessoas que estão na volta desse paciente, eles vão poder observar, eles observam, né, então, esse resultado, e eles vêm automaticamente valorizar a prática, né, do psicomotricista, o que nos valoriza e nos motiva, e pronto, faz parte da motivação. Existem também técnicas, né, para o trabalho do envelope corporal, né, como ali eu botei a foto do bebê, né, a unidade do corpo, né, trabalha essa questão mais afetiva ali, que ajuda, né, a criança ao sono, ajuda no sono ali da criança. Existe esse trabalho ali com a cobertura Lesté ali, mais para trabalhar essa questão de unidade do corpo, do esquema corporal.
Mas também eu não materializei em fotos, né? Existe o trabalho do envelope corporal úmido, né? Que é uma prática um pouco mais controversa, que se utiliza um pouco dentro da psiquiatria, alguns casos mais excessivos, assim, que não é, como posso dizer por essa técnica, ela não é aconselhada pelo Estado francês, mas é uma prescrição medical um pouco delicada ali. Mas existem muitos profissionais que utilizam essa técnica aqui na França. A autonomia, né, que eu trabalho com gestantes, então cada vez mais psicomotricistas estão se formando, né, dentro dessa prática do acompanhamento afetivo, né, que implica os pais, né, o casal, né, mesmo a família, o lar, dentro dessa gestação. Até esse ano ainda, acredito que mais novembro, dezembro, eu estou lançando essa formação com o Brasil, né, onde eu vou estar explicando o passo a passo, né, do acompanhamento de autonomia, e ela será direcionada para profissionais que já trabalham, né, com essa questão com gestantes, né, e que queiram aprender um protocolo, um método novo, né, uma outra proposta, e para profissionais que estão instalados, os diferentes profissionais que estão instalados e que queiram aprender, né, uma diferente proposta, um outro acompanhamento a propor. Atualmente eu conheço mais ou menos, na minha volta aqui na região, nós somos 12 psicomotricistas e dos 12 são 8 mais ou menos que trabalham com autonomia. Então é um trabalho que se desenvolve cada vez mais e pode ser um movimento interessante a ser observado no Brasil. Depois existe toda essa parte de técnicas, né, de estimulação. Eu não gosto muito da palavra estimulação, eu prefiro solicitação, né? Técnicas de solicitação psicomotora, né, onde, por exemplo, eu trabalho bastante com NEM, né, com a técnica de NEM, que é o nível de execução motora, nível de execução motora. Mas existem diversas outras técnicas, como aquele trabalho do tônus com o bebê, etc. E a captação sensorial, que é uma técnica bastante interessante também, e bastante utilizada aqui na França. Então, para começar ali a fazer esse fechamento, né, eu gostaria de falar, então, sobre algumas etapas, né, para a construção da identidade da profissão no Brasil, né. Então, como nós falamos, o Brasil, como outros países no mundo, né, está desenvolvendo ainda a psicomotricidade, está começando, né, está no início. Então, fala-se muito do trabalho com crianças e muito de formação. E dentro desse movimento, né, alguns passos precisam ser dados para que a psicomotricidade consiga conquistar e construir a sua identidade. Então, acredito que um dos passos mais interessantes ali, um dos primeiros mais importantes, é materializar, né, instrumentalizar as avaliações psicomotoras, as técnicas e as mediações. Acredito que, como eu considero que 40% da psicomotricidade é a avaliação psicomotora, é um passo necessário, né, a dar inicialmente para essa construção, para que a psicomotricidade possa encontrar, né, dentro das outras áreas, dentro das outras profissões, o seu espaço. E a partir disso, né, então escrever, a publicação de artigos, né, transformar esse conhecimento em informação, compartilhar, trocar, né. Dentro dessa construção, né, possível, acredito que esse movimento, eu estou acompanhando um pouco esse movimento, ele começa, né, então eles começam a pensar profissionais mais experientes em uma formação de base estruturada, né, um curso de psicomotricidade, onde precisa trabalhar toda essa parte política, né, para a criação de um curso, né, então políticas públicas. Acredito que os profissionais vão ter que criar uma formação dinâmica e polivalente, né, que vai preparar, então, o profissional para uma realidade de terreno, né, que não fique somente sentado nesse trabalho de crianças e formação corporal, que não é só essa parte que é a verdade da psicomotricidade. Posso falar? Opa, alguém chamou ali. Continuo.
E, logicamente, para a construção dessa formação de base, né, então, essa formação ela vai ter que ser baseada em formações que já são existentes, pois possuem vários países com formações em psicomotricidade que já estão mais concretas. Né? E o Brasil precisa, então, de 2019, né, eu acho que o movimento da psicomotricidade começa a evoluir, começa a evoluir não, porque ele já existe há bastante tempo, mas ele se concretiza. E agora é pensar num projeto e organizar um projeto a longo termo. E ao meu ver, esse longo termo não será tão longo assim, porque existem muitas questões culturais ali, corporais do brasileiro, né, entre o brasileiro e o francês ali, que podem talvez favorizar esse crescimento um pouco mais rápido no Brasil. Então, para finalizar, eu deixei uma pequena frase, né? Então, diferente da população que o psicomotricista trabalha, o corpo ele será protagonista das ações, né, dos movimentos e dos prazeres das sessões de psicomotricidade. Então, proporcionar boa mediação, né, ao paciente é o saber, né, que o conhecimento que o psicomotricista precisa transformar em informação nas sessões de psicomotricidade. Então, fazendo esse fechamento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela atenção e muito obrigado. Fico à disposição para estar respondendo as duas perguntas aí que vão ser anunciadas em breve. Muito obrigado. Parabéns, professor, pela brilhante explanação. Ficamos aqui, eu e o professor Nilo, vibrando aqui com cada nova perspectiva que você apresentou aí para a profissão, a gente torcendo para que esse breve que você mencionou seja realmente o mais breve possível, né? E não poderia, né, nesse momento final, de trazer aqui o professor Nilo, que foi o responsável aí por essa ponte, né? E que eu tenho certeza que vai ainda gerar muitos frutos além desse bem-sucedido congresso, né, internacional. O professor Nilo, que é meu braço direito e esquerdo aqui na nossa turma da pós-graduação em psicomotricidade, que a gente coordena junto aqui, né? Se Deus quiser, vamos para a nossa terceira turma. Professor Nilo, suas... Nossa, Léo, muito obrigado. Em nome dessa casa salesiana, eu só tenho a agradecer. Foi brilhante a palestra, a sua explanação sobre as possibilidades da psicomotricidade, que ainda são desconhecidas para nós. É um alento, porque a gente ainda está construindo uma identidade dessa profissão, que é encruzilhada de muitas áreas do conhecimento. Então, é um prazer muito grande ouvir você, e perceber que a psicomotricidade ainda é muito mais do que aquilo que a gente achava que era. A gente já sabia que ela era muito, mas você trouxe para nós aí um sem número de instrumentos de pesquisa, muitas possibilidades de atuação. Foi realmente uma noite muito rica. É pena que o tempo seja muito curto. A gente tem realmente duas perguntas para fazer para você, Léo, e eu vou deixar o professor, nosso coordenador, o professor Maurício Calomeni, apresentar para você o primeiro questionamento. Então, a primeira pergunta selecionada, né, é da Pamela Gonçalves. A Pamela vai ganhar o headphone Bluetooth do Easy, né? E a pergunta é a seguinte: como a psicomotricidade pode impactar na qualidade de vida do paciente com a capacidade funcional diminuída? Bom, professores, eu é que agradeço o convite, tentando manter o nível, né, desse congresso e essa parceria, né, com o professor aí, com a universidade, ela se inicia em 2021, né, e que ela perdure no tempo. E como que a psicomotricidade pode impactar na qualidade de vida? Isso, na qualidade de vida de pessoas do paciente com a capacidade funcional diminuída.
Posso materializar, professor? Temos tempo? Temos 2 minutos aqui ainda? Temos. Então vamos materializar. Esse foi um slide que eu trabalhei em um outro congresso, até deixei ele mais aqui no fim, se eu tivesse. Capacidade funcional, né, reduzida. A psicomotricidade ela pode fazer muito mais, né? Então, nesse caso, eu apresento a todos, né, uma paciente que é cega, que existe ali uma hemiplegia todo do lado esquerdo, né? Se vocês podem observar na primeira foto ali, ela está segurando, né? A mão direita, ela segura a mão esquerda. E acredito que o psicomotricista, ele não tenta reeducar essa questão que é mais funcional, né? Não é esse o primeiro objetivo do psicomotricista. O primeiro objetivo do psicomotricista é fazer com que essa pessoa ela se sinta melhor no seu corpo, tá? E vocês podem observar ali mais uma vez o resultado, né? Então a primeira vez ali a pessoa, o indivíduo está mais fechado ali dela mesma, né? Então, aquela cabeça baixa ali, o tronco um pouco mais flexionado, né? Uma postura. E mesmo no discurso dessa paciente, ele está um discurso mais depreciativo, assim. E no momento pós-sessão de psicomotricidade, uma postura mais ereta, né? Um discurso mais positivo, uma melhor imagem de si mesma, né? E acredito que a foto ela responde por ela mesma, né? Sem contar que essa paciente ela entra dentro de um contexto, né, de deficiências múltiplas ali, do traumatismo craniano, onde ela está dentro de uma cadeira de rodas, né, que é a concha, né, aquela concha que tem todo o suporte ali da parte dorsal. E então o trabalho funcional ele é realizado, mas o discurso, o trabalho da psicomotricidade, o jogo, a interação, a parte de valorização, está materializado, né? Como que ela pode ajudar? O paciente no final ele quer voltar para a sessão, ele quer participar, ele aceita as proposições, ele está melhor com ele mesmo. Então acredito que com esse slide eu acho que eu respondi a pergunta, né, da Perfeito. Perfeito. Segunda pergunta, o professor Nilo vai passar para você. Ótimo. Bom, Léo, a Jocinete Manhães da Silva, ela pergunta a você: a psicomotricidade pode ajudar a minha mãe de 82 anos a melhorar e andar sem ajuda? Nessa pandemia, ela caiu 6 vezes e ficou mal, e ainda não encontrei o motivo de tanta queda, mesmo com os meus cuidados. A gente entra num contexto ali, num estudo de caso, né, que a gente chama. Então, um estudo de caso ele tem que ser bem estudado, né, não é por cima assim que a gente pode dar um objetivo, né, criar um objetivo, mas existe uma avaliação psicomotora, mas eu entro dentro de um ponto, né, quando falamos de idosos, eu sou um pouco experiente nessa área, mas dificilmente, né, fala-se em reeducação com idosos, né? Como é que eu vou aprender uma pessoa como é que eu vou ensinar a aprender em francês? Como é que eu vou ensinar uma pessoa de 86 anos a caminhar, né? Acho que o melhor é pensar no conforto dessa pessoa. Acho que a troca da mentalidade ali, do mindset, é que ela tem que ser um pouco melhor, é pensar talvez no conforto e no bem-estar dessa pessoa, que ela se sinta bem com ela mesma, e, logicamente, evitar todas essas questões dos tombos, né, que podem ali ocasionar problemas futuros. Então, a psicomotricidade, ela trabalha essa questão do bem-estar, ela coloca esse indivíduo, né, no caso, o pai, né, pelo que eu entendi, o familiar ali, ela coloca ele dentro de um bom estado, onde ele vai se sentir bem, e esse... É que com idosos eu não gosto de falar muito de reeducação, porque fica um pouco mais delicado. Mas então, pensar talvez nas questões de conforto, de bem-estar, e acho que é por aí que, da comunicação, né, acho que é por aí que passa mais ou menos essas questões do trabalho com idosos.
Obrigado, Léo. A Jucinete ganhou esse livro aqui de psicomotricidade relacional, conhecendo o método e a prática do psicomotricista. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou passar para o coordenador fazer as considerações finais e aguardando você aqui para o nosso curso de pós-graduação em psicomotricidade. Muito obrigado. Forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez, obrigado a atenção de todos e até breve. Exato, professor. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui discutindo, o tema é tão rico, chegaram muitas perguntas e infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Mas o que me tranquiliza é que eu sei que cada vez mais a nossa parceria ainda vai render muitos frutos e a gente vai poder trazer mais da tua experiência, não só para os profissionais aqui de Campos, mas do Brasil de uma forma geral. E conte com Easy Senza para fazer essa ponte, essa parceria, esse terreno aí para o senhor, para você continuar aí nos ajudando a botar a psicomotricidade aonde ela deve estar. Então, mais uma vez, obrigado. E agora passo a palavra para o Albert para a gente fazer nosso encerramento. Fala aí, pessoal, obrigado. Obrigado por passar a bola, né, Calomene? Então, primeiramente, muitíssimo obrigado ao Leonardo Mirano pela belíssima exposição direto